Para você, meu amigo ligado, está começando o Placar Eletrônico, 15 de janeiro de 2018. Eu sou o Murilo Bronzeri, o MB. A minha voz está um pouco embargada hoje porque eu tive um final de semana com muitas festas ao lado de Flávio Bagnoli. Ele me levou para festa, para balada esse final de semana, mas estamos aqui com o nosso compromisso esportivo. E olha, o Campeonato Paulista vai começar. Vai voltar o futebol, gente, essa semana. O futebol profissional, porque a copinha tá pegando fogo. Os paulistas ainda, vamos ver como é que vai ser essa classificação. E será que o Palmeiras vai ser campeão pela primeira vez na história da copinha? O Moselli estava apostando, mas eu não sei não como é que vai ser. Tudo mais o que está acontecendo, o Manchester City perdeu, o Moselli vai ter que dar satisfação aqui hoje. Por que perdeu? Cristiano Ronaldo está vivendo uma fase ruim no Real Madrid? Será que ele vai embora e o Neymar vai para o Real Madrid? Tudo isso e muito mais aqui no Placar Eletrônico. Primeiro, vamos começar pelo salário, né? A gente sempre começa pelo salário. Quem tem salário dobrado é a estrela. Moselli, você foi liberado a semana passada de estar aqui no programa porque você é nosso popstar. Então as estrelas, elas se apresentam depois. Inclusive ontem o Monteiro estava querendo escalar. Monteiro, aqui tem comando, quem escala sou eu, quem participa sou... Não esqueça disso, Monteiro, aqui o grupo não vai rachar nunca. Moselli, que alegria. Tudo bem, Murilo? Tudo bem? Tudo bem. Eu sei que é um feliz ano novo já tardio, mas para você, saúde, né? Dá um feliz ano novo aí aos telespectadores e você volta a hora que você quiser, Moselli. Você é a estrela do nosso programa. Obrigado. Estrela tem os quatro. Né? Não, eles têm estrela, mas você é o popstar, Moselli. Um abração, você está um passo à frente. Saudade, obrigado, um abração pro Monteiro que está vindo a gente. Obrigadão, Moselli. E um abraço para todos os amigos aí, que a gente tem um ano aí de muita saúde, desculpa, e também muito futebol, né? E como o Murilo disse, tem copinha rolando, Campeonato Paulista começa quarta, mas o meu destaque é de um jogador que está muito questionado, e eu não entendo por quê. Então eu vou dar o destaque com a minha modesta opinião. A melhor contratação que o Palmeiras fez, na minha opinião, nos últimos 10 anos, está sendo criticada. Lucas Lima é o melhor jogador, na minha opinião, volto a insistir, é o melhor jogador do Brasil. É só ele jogar. Estão criticando o Palmeiras com uma contratação espetacular. E Lucas Lima, pode apostar, é seleção, hein? É seleção, porque jogar ele sabe muito. E eu vou falar alguns nomes só rapidinho. Gerson, Rivelino, Alex, Tostão e agora tem o Lucas Lima. Canhoto, bom de bola, jogadorzaço. Então, na minha opinião, foi a melhor contratação que o Palmeiras fez. Parabéns, nos últimos 10 anos. Pode me cobrar depois, tá gravado aí. Tá aí o destaque de Nivaldo Moselli. Nivaldo Moselli apostando pesado em Lucas Lima. O Moselli é o Ademir da Guia da Mesa. Então ele sabe a função. E ele sabe quem faz a camisa 10 ali. Que nem eu ontem estava no aniversário da filha de Renato Marossi, da Lara. E Renato Marossi era o camisa 10 do time que me servia ali. Então ele era o Lucas Lima da época. Moselli conhece, está fazendo aposta. Eu acho assim meio precipitado, mas... Desejo muita sorte aí a Lucas Lima no Palmeiras. Flávio Bagnoli, que alegria tê-lo de volta. Você que é um cara que está conquistando seu espaço no Placar Eletrônico. Foi nossa estrela também em 2017. Seu destaque inicial. O mundo dos esportes quer te ouvir, Flávio. Moselli, obrigado. Valeu. Monteirão que está em casa aí, todo o pessoal que assiste a gente todas as segundas aí, a gente agradece de coração. Monteiro está em casa porque já tomou advertência ontem, viu, Monteiro? O senhor se comporte fora de campo também. Dentro das 4 linhas e fora, porque aqui tem comando. Não pode rachar o grupo. Não, aqui não racha o grupo. Aqui a gente briga, discute, mas não racha. Deixa eu agradecer o pessoal que está em casa. Pois não, sim senhor. Agradecer o pessoal que está em casa, que tem a paciência de nos aguentar aqui, as nossas palhaçadas aqui, mas que a gente agradece de coração a fidelidade de vocês. Bom, o meu destaque inicial hoje é para falar sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu tenho acompanhado os jogos. Eu estou impressionado de ver a diferença técnica entre os grandes times paulistas e os cariocas, por exemplo. Eu estou fazendo um comparativo com os cariocas porque, para mim, os cariocas são os grandes times cariocas são a grande base de revelação de grandes jogadores do futebol brasileiro desde que eu me conheço por gente que acompanha o futebol.
E hoje eu vejo o Fluminense, que tem 5 títulos, não passou da primeira fase. Botafogo já caiu. E eu vejo os times de São Paulo muito mais fortes. Isso mostra o quanto que os clubes grandes de São Paulo estão se preparando melhor, não só nas suas estruturas, nos profissionais, que nós vimos também que Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos têm estruturas excelentes, assim como outros grandes do Brasil também, para ser justo, como Cruzeiro, Atlético Paranaense. Mas a base é o futuro desses grandes times, né? Não só financeiramente para conseguir vender esses jogadores para a Europa e fazer dinheiro, como também tecnicamente. E eu vejo hoje os times de São Paulo anos-luz à frente dos cariocas. Eles caíram bastante, que abram o olho. Tá aí o destaque de Flávio Bagnoli. Moselli, o que é mais importante para São Paulo, ganhar ou revelar jogador? Revelar jogador, sem dúvida. É que o Santos normalmente faz, né? O Santos não se preocupa muito com o título de ficar campeão, mas eles vêm com um jogador tipo sub-17, deu para ver. E o Palmeiras está fazendo isso esse ano também, eu acho interessante. São Paulo também faz isso. Eu estou na linha do Flávio mesmo. O Corinthians é o clube que mais quer título. Mas quem revela, quem vem mais de baixo é São Paulo, Santos e Palmeiras. Depois de muito tempo, né, que o Flávio muito bem falou, e estruturação, os resultados começam a aparecer em campo. Você percebe que existe uma diferença, inclusive, de estrutura, a estrutura do centro de treinamento, a estrutura das pessoas que estão por trás dos jogadores. Eu outro dia estava ouvindo o time do Corinthians, tem 2 psicólogas, tem pedagogo, tem nutricionista. É uma base que realmente começa a surtir efeito dentro de campo e que não tem como você comparar mesmo, Flávio, como você muito bem disse. Mas, desculpa. Não, só para perguntar e dizer isso. Quem salvou o São Paulo ano passado foi o Hernanes, dentro de campo. Mas fora de campo, foram os meninos que foram vendidos financeiramente. Sim. E o São Paulo entendeu isso depois de muito tempo, que claro, né, a gente gostaria que eles segurassem os meninos mais 2, 3 anos como era antigamente. O jogador do Brasil ia com 23, 24 anos, já estava consagrado 3, 4 anos, já estava fidelizado com a torcida. Hoje está indo com 18, 19, mas virou uma moeda financeira muito grande, Flávio. Como você vê isso? Eu vejo isso, é importante isso. O São Paulo, eu estava vendo aí uma reportagem, o São Paulo está feliz porque já cumpriu mais de 50% da meta de arrecadação com venda de jogador, com a venda do Lucas Prato, as negociações agora de início de ano. Então isso mostra que os clubes, principalmente os que têm uma situação financeira mais difícil, dependem muito de venda desses jogadores. E você falou bem, a venda do Luiz Araújo e do David Neres, que propiciaram São Paulo recontratar o Hernanes, trazer o Lucas Prato, trazer o Petros, Jusilei, os jogadores que deram a base para tirar o São Paulo da situação ruim que o São Paulo se encontrava no ano passado. Então eu acho que é importante mesmo cuidar disso. E os times do Rio, que eu citei na minha abertura, mais ainda, porque nós sabemos que os times mais quebrados financeiramente do futebol brasileiro são os times cariocas. Então eles têm uma dependência maior ainda para revelar e fazer dinheiro com isso. E eles estão cuidando mal do profissional, imagina da base. Flávio, mas tem um exemplo bom para dar. Se você for ver, analisar direitinho, você vê, o Corinthians ficou campeão. O ano retrasado, se não me engano. Ficou campeão. Passado, eu acho. Não, ano passado também. O outro retrasado ficou campeão. Palmeiras vendeu o Gabriel Jesus. Então aí já diz o que tem que acontecer. O importante é você revelar, não ganhar título. Então, mas eu vejo essa falha no Corinthians. Eu acho que dos grandes de São Paulo, até 2 anos atrás, o Palmeiras era o pior deles. Para revelar. Não, eu entendo. Mas assim, o Corinthians, o Santos e o São Paulo já revelam bons jogadores há um bom tempo. Desses 3, estou excluindo o Palmeiras, o que mais tem títulos é o Corinthians. E o que menos utiliza jogador da Taça São Paulo, da base no profissional, é o Corinthians. Para vender mesmo e para utilizar, o Corinthians é o que menos utiliza. Mas é difícil, Flávio. Eu acho que a transição ali, eu vejo com muita dificuldade. Que eu estava perguntando para você, Moselli, os clubes realmente começaram a entender esse gap aí, que não tinha. Por exemplo, o Gabriel Jesus, o Vinícius Júnior do Flamengo agora, entendeu? O São Paulo, que vendeu 2, 3 jogadores que eram da base. O Corinthians com Arana. O Corinthians com Arana. Então, os clubes começaram a entender. Vai vir um com a idade menor, mas nós vamos vender melhor também. Porque o que acontece? O Brasil nada mais é que um intermediário, que inclusive, teoricamente, ia primeiro para Portugal,
Portugal intermediava também de novo e ia para os grandes. E funciona assim, Holanda como esse também. celeiro. Holanda. Mas os brasileiros estão enxergando isso e isso muda a receita do clube. Realmente dá uma receita Mexe diferenciada. muito, né? E aí você tem que ter equilíbrio em disputar título e ganhar dinheiro. Disputar título e ganhar dinheiro. E revelar. E revelar o jogador. Agora, não é muito difícil, Moselli? Como que o Palmeiras vai subir um jogador com esse time que tem? Explica isso pra mim. Como é que vai fazer, Flávio? Não, É difícil demais. O Corinthians, você falou assim... eu lembro da briga que teve quando o pessoal do Corinthians falou que o Marquinhos não jogou. Lembra do Marquinhos que tá no PSG? Que não jogou... O Corinthians foi campeão do mundo. Como que você vai justificar uma coisa? Então você põe o Marquinhos, ganha dinheiro e perde o título mundial. Não tinha como justificar isso. É difícil. E o Palmeiras vive esse dilema agora. Como é que vai pôr, Moselli? Um jogador com esse monte de galáctico aí que, tecnicamente, o Palmeiras voltou a ser o Real Madrid da América. Eu acho que o Palmeiras, eu penso um pouquinho diferente, Murilo. Eu acho que o Palmeiras está em duas frentes. Está na frente, que precisa ser campeão da Libertadores, esse é o maior objetivo, ser campeão mundial. Então tem que fazer o quê? Montar uma equipe competitiva como montou. Agora, não pode abandonar a base. E o Palmeiras está fazendo isso também, não está abandonando. Pelo contrário, nesses últimos anos, o Palmeiras, o investimento na base aumentou muito, Murilo. Aumentou muito no Palmeiras. Eles estão cuidando até muito mais da base do que cuidava. Então, as duas frentes, o Palmeiras está certinho. Tá, o objetivo principal e não está deixando de lado a base. Eu acho que esse é o melhor exemplo de um time de futebol, de um clube de futebol. Dá para pôr jogar, Flávio, nesse time do Palmeiras? Dá, aos poucos dá. E a minha opinião é um pouco diferente com relação a isso. Quando você tem um time muito ruim, você sobe jogador da base com uma responsabilidade que ele não está preparado para carregar. Então, se você pega um jogador da base, que é bom jogador, embora jovem e inexperiente, mas você põe ele para jogar do lado do Felipe Melo, põe ele para jogar do lado do Lucas Lima, do Dudu, do Edu Dracena, do Fernando Praz, que são jogadores com bagagem, a chance dele se desenvolver mais rápido e melhor é muito maior, na minha opinião, do que você pegar um time ruim e pôr ele lá como se ele fosse a solução dos problemas. Concordo com você também que é difícil. Por isso que é importante ter aquele time. É uma linha tênue entre o momento certo de colocar aos poucos. Isso aconteceu com o Gabriel Jesus. E o Oswaldo Oliveira, que era o técnico do Palmeiras à época, ele foi muito feliz nisso. Porque teve até um jogo que um torcedor gritava atrás do banco, ele não punha. Ele esperou para ir pondo aos poucos, para o menino estar mais preparado, e aí o Gabriel Jesus estourou. O senhor está falando bem do Oswaldo Oliveira agora? O senhor agradeça ele, peça desculpa a ele, que o senhor criticou tanto aqui o Oswaldo Oliveira nessa mesa. O senhor criticava assim. Méritos a quem tem. Ele está dando um exemplo. Não, ele também acertou outras coisas. Não é bem assim. Ele não falou que o Oswaldo Oliveira mas ele quer colocar palavras na minha boca, ele é campeão. Ele falou assim. Ele e o Thiago Oliveira, que está ouvindo aí, está assistindo a gente aí em casa, os dois ficam fazendo conchavinho. Ele está perseguindo. Deixa eles. Thiago Oliveira, um abraço para você. Beijo, Thiago. Muito carinho para você, para a Fabi, toda a família Oliveira, que é maravilhosa. Bom, o assunto agora é o seguinte, voltou, Moselli, essa semana tem futebol. Que gostoso, Você hein? vai ligar lá à noite, quarta-feira e quinta tem futebol. Tem futebol. Nem acredito, tem cara. futebol, Corinthians Moselli, e Ponte, já. né? Vamos falar aqui, ó, enquanto você vê aí a rodada, o Red Bull vai pegar a Ferroviária. Olha que jogão, Red Bull e Ferroviária, São Bento e São Paulo. São Paulo começa com São Bento. Tem Linense e Santos, o Santos vai pegar o Linense no Gilbertão, o Ituano pega o São Caetano, Novo Horizontino e Mirassol, o Corinthians pega a Ponte Preta no Pacaembu, Palmeiras e Santo André e Bragantino e Botafogo. O Corinthians joga no Pacaembu. Eu acho que deve ser o gramado ainda, né? Que não está recuperado. Eu achava que já era. E o Palmeiras joga com o Santo André. Temos aí... Vamos falar do mercado, um pouquinho do mercado. Antes de falar do mercado, eu só quero fazer uma pergunta para vocês sobre esse imbróglio do Vasco da Gama. O Eurico está deixando terra arrasada, Moselli? Que agora veio o Matheus Vital, que é um menino que tinha lá, podia ser vendido por muito mais, o Corinthians já contratou. O Luiz Fabiano está com um problemão no joelho de novo, né? Talvez até encerre a carreira. E o Eurico se desfazendo dos jogadores. O outro foi o Anderson, que veio para o São Paulo. É isso? O Anderson Martins. Anderson Martins, que veio para o São Paulo. E aí? Mas aí eu acho que... O Vasco vai estrear dia 31 de janeiro na pré-Libertadores. Cadê o time do Zé Ricardo? Eu acho assim, que o principal, o Eurico, ele está fora do futebol já. Não é um bom exemplo para ninguém. Mas ele não é culpa dele, nesse caso da venda dos jogadores. Por quê? Porque o Carlos Leite, que é empresário do Corinthians,
é empresário do Vasco da Gama também, o Vasco da Gama deve para o Carlos Leite 80 milhões de reais. 80 milhões de reais. É uma graninha boa. É uma grana boa. Então esse menino é jogador dele que vem para o Corinthians. Esse Matheus Vital. Matheus Vital. O Eurico não pode fazer nada, não tem nada que proíba. Porque o jogador é dele. Mas ele não tem contrato com o Vasco? Ele vai abater a dívida. Mas não tem contrato com o Vasco? Ele tem contrato com o Vasco, mas ele vai... Como está devendo para o empresário, ele tem que primeiro pagar o empresário. Está devendo e pode perder o jogador por salário também. Pode perder. Então é isso que está acontecendo com o Vasco. Não é que coincidiu com a saída dele, que ele não está muito interessado mais, que provavelmente ele perca o cargo. Mas tem esse detalhe também. O Carlos Leite é empresário do Vasco, é detentor do passe do menino total e é também empresário do Corinthians. Então não fica difícil, o Vasco fica no meio do caminho. E é bom jogador esse Matheus Vital. Claro que é bom. Uma pena, mas é o que está acontecendo. Grande isso. contratação. A grande pena, Moselli, que a gente vê, porque o que é legal no futebol brasileiro delicada, né? é a reconstrução do futebol. É. Então a gente vê o Grêmio tá bem. O Grêmio tá bem, o Grêmio é o atual campeão da Libertadores, tá com o Renato Gaúcho, o time tecnicamente ali tá montado. O Inter voltou agora da Série B, sorte ao Inter que realmente possa reconstruir, mas sempre teve juízo, né? Sempre teve juízo. O Cruzeiro tá montando um timaço, hein? Timaço. O Cruzeiro tá montando um timaço. O Cruzeiro tá com o Mano Menezes, tá ambicioso para ganhar a Libertadores. O Atlético Mineiro tá se reconstruindo, é uma nova construção, tirou os medalhões do time, tá se reconstruindo. E os times... Tirou alguns e trouxe outros. Exatamente, mas tirou os medalhões, né? Tá reconstruindo o time. O Flamengo tem já uma excelente estrutura que vem de 2, 3 anos já, tá se reconstruindo também e tá bem financeiramente o Flamengo. Agora, Vasco, o Botafogo e o Fluminense estão muito ruins, né, Fluminense, gente? Meu Deus tão do muito céu. estão muito ruins. Como Isso faz pode? mal pro futebol que brasileiro. Situação que tá o Fluminense, depois cara. que saiu o Unimed, né, Flávio? Ficou órfão, né? Mas isso é má gestão. Isso é má gestão. Isso aconteceu com o Palmeiras. Quando a Parmalat saiu, o Palmeiras foi para a segunda divisão e se enfraqueceu demais. Por quê? Porque não se preparou. Você tem um patrocinador forte, não existe uma oportunidade melhor de você se estruturar para quando ele sair, você já está preparado. Mas a má gestão não. Empurra tudo para o colo do patrocinador. Quando o patrocinador vai embora, é terra arrasada. Falando em Fluminense, Flávio, nessa crise, o Scarpa veio para o Palmeiras. Fechou hoje, hein? Agora oficialmente. E o Fluminense perdeu ele de graça. E aí? Mais uma para o Fluminense. E o Palmeiras fez uma boa contratação ou não? Eu acho que... Por mais que eu acho que o Palmeiras tem um time forte já... O Gustavo Scarpa vai agregar demais. Olha a felicidade dele, mano. Vai agregar demais. Olha a felicidade. Vai agregar. Olha o sorriso. Sabe por quê? Olha o sorriso desse Sabe por menino. quê? Porque o Roger, pelo que eu tenho visto nos treinos, pela primeira vez entre Eduardo Batista e Cuca, foram os últimos 2 técnicos do Palmeiras que tinham um elenco muito forte e não souberam trabalhar com as peças que tinham. Pelo jeito, o Roger está montando um esquema que vai conseguir encaixar Lucas Lima e Gustavo Scarpa. Nós vamos falar disso no segundo bloco do esquema do Roger. Moselli, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Guerra. E aí? Vão jogar onde? Vai ter quantos times aí de camisa? Não, tô falando dos camisas 10 ali. Moisés. De quem joga na posição do Moselli. O Moselli é a Ademir da Guia da Missão. Moselli, você é um monstro. Craque. Quando eu vou jogar, eu isso, espero que em isso. Moselli. E aí, Moselli? Eu comecei o programa falando do Lucas Lima, né? Então, e agora? Você tá com 2 agora, o Lucas Lima e mais um canhoto, um camisa 8 canhoto e um camisa 10 canhoto também num time, com um volante bom de bola, Moisés, Felipe Melo para comandar aí, Borja, que vai ser titular no Palmeiras, vai ser um grande jogador também, Dudu. Palmeiras está montando. Keno. O Keno ainda eu acho que é o jogador que fica como opção. Mas se você tem um time, o Palmeiras montou um time, olha... Meu Deus, o que está acontecendo? Agora o Henrique Ceifador deu uma entrevista falando abertamente para a imprensa que quer ir embora. Falou. Meu Deus, ele é a maior referência que o Fluminense tem hoje. E salário atrasado. O cara é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro. Falaram 3 meses de salário Meu Deus. atrasado. E o Fluminense tinha outras referências que acabou jogando fora. Diego Cavalieri, o Henrique, o zagueiro.
Por que mandar dispensar esses jogadores da forma como Não tem dispensaram? como pagar, Flávio. Mas tudo bem. Salário de 400, Mas, Moselli, eu não estou 500 questionando tem. isso. Eu estou É a questionando forma a como foi. forma como foi feito. Foi aberto. Aberto. Estamos liberando. Todo mundo entrou na justiça. Cada um Tá. está pedindo 10, 15 e vão ganhar. E vai demorar para receber. Mas vão ganhar. Então dá uma folga para o Fluminense. Tudo bem, mas vão Infelizmente ganhar. É isso. Não era melhor sentar e fazer de uma forma A gente está falando correta? muito do futebol carioca, vamos falar do futebol paulista aqui, que vai estrear. O Campeonato Paulista vai ter jogo, Moselli. Eu vou assistir. Vai ter jogo. Vai ter Nem Copa acredito, esse ano, nem Flávio. Vai ter acredito. Copa esse ano, Flávio. Nem acredito. Aí vai ter os jogos da Copinha, vai Que ter os legal. jogos do futebol paulista. Aí vai você ter começa a tudo. acompanhar a tabela, ponto Tudo, perdido, tudo. ponto ganho, gol pró, gol contra. Tricolor que estreia contra o São Bento. Vamos falar primeiro do Tricolor. Tricolor que já trouxe o Jean goleiro, Diego Souza, o lateral Reinaldo voltou, Hudson voltou e Matheus Reis também E o Anderson retorno. Martins. E o Anderson Martins que chegou. Moselli, o São Paulo tá quietinho, Quietinho. mas tá lá com o Raí e o Ricardo Rocha fazendo um grande trabalho ali, hein? Pelo menos o início ali da temporada. Estão começando bem. E aí, o que você acha? Eu acho muito bom a contratação do Raí. Eu falei, o único empecilho aí é o tempo integral dele, que o São Paulo precisa dele em tempo integral, e ele tem muito contrato em andamento de patrocínio, de publicidade e tudo. Mas se ele se dedicar bem para o São Paulo, mais por isso que talvez ele tenha trazido o Ricardo Rocha, e parece que o Lugano também vai fazer parte da comissão, São Paulo começou bem. Começou bem trazendo principalmente o lateral esquerdo Reinaldo, o Hudson de volta, que fez uma campanha espetacular no Cruzeiro também, fez parte do título da Copa do Brasil, foi fundamental. Trouxe o Diego Souza, que esse também é jogador craque. É que ele joga. É um jogador que, você joga, não joga, joga com a 9, se precisar joga com a 10, joga com a 8. Diego Souza é assim. Excelente contratação também. Depois do Lucas Lima e Diego Souza. Eu acho que o São Paulo está arrumando, que nem você falou, que a palavra certa, quietinho, está arrumando o time devagarinho. E é um time também consistente, bom e com perspectiva de disputar o título com o Palmeiras. Você Eu acha- acho que sai na frente o São Paulo e o Calma, você Palmeiras. já está falando São Paulo e Palmeiras na frente, Moselli. O Corinthians é o atual campeão Tudo brasileiro. bem. Ficou. Ponto. Então, mas é o atual. Ponto. É o atual É campeão o atual. paulista. O atual. Mas perdeu peças o atual, importantes, O atual Perdeu, camisa- perdeu o jogo. Murilo, Perdeu o jogo, atual perdeu o Pablo, perdeu o Arana. O atual camisa 9 do Corinthians. discordo. O atual camisa 9 É o Casim. Antes era o jogo. Calma. Não, tudo bem, eu entendo isso, mas é o atual. Ô Flávio, o Dorival Júnior vai usar o Brenner e o Diego Souza na frente, igual o Diego Souza jogava com o André no esporte? Eu acredito que ele pode fazer isso, é uma das opções. Tem outros caminhos que ele pode seguir. O São Paulo, na minha opinião, eu tenho sido insistente. O maior problema do São Paulo, na minha opinião, é a defesa como um todo. Tá melhorando, na minha opinião. O Jean é um grande goleiro, muito melhor que os goleiros que o São Paulo tinha. O Anderson Martins é um bom zagueiro. Bom zagueiro. É um bom zagueiro que vai O ajudar. São Paulo já tem dois bons zagueiros. 3 zagueiros agora tem. Eu bom. não, na minha opinião, não. Tem 3. O Rodrigo Caio, Só. Arboleta e E aí, pra mim, esse Arboleda, eu não acho tudo isso que vocês não, acham. isso aí Joga não. na seleção, Flávio. E daí? Faz gol de cabeça. E daí? É grandão. Tá. Eu não gosto Você sabe do por que o senhor futebol. está falando isso? Porque o senhor escalava ele no Cartola e o São Paulo tomava gol, Perdia. você ficou com o trauma dele. não, O senhor pega no pé das pessoas. Não. O senhor tem que analisar não. profissionalmente. São Paulo, deixa eu terminar. Aqui o senhor paga deixa eu analisar terminar. profissionalmente, Em cima do não que você tá pessoalmente. falando, Flávio, se Ele você- escalava no Cartola e perdia. Eu não gosto desse jogador, eu não acho O que senhor ele é tão perdeu bom no do jeito Cartola, que por vocês isso tá falam. aí, ó. Você falou do Jean, excelente goleiro, fez uma campanha espetacular no Bahia, mas a camisa agora Então. é a que era do Ceni. Então, mas aí é que tá, eu também vou falar o resto. São Paulo trouxe de volta o Reinaldo, Bom. que nos últimos anos é bom na Ponte, bom na Chapecoense, agora ele vai ter que ser bom no São Paulo. Né? Ele fez 2 anos seguidos de campanhas excelentes pela Ponte e pelo Chapecoense, emprestado pelo São Paulo. Eu acho ele muito bom jogador, pelo que ele apresentou nos últimos anos. Eu acho que ele pode ajudar o São Paulo. Por exemplo, lateral direito, São Paulo não tem. O Hudson pode jogar também. Mas você vai improvisar um volante? Ok, mas é improviso, é diferente. São Paulo sonha com o Vitor Ferraz, que é um jogador que jogou com o Dorival no Santos, e o Dorival gosta muito desse jogador. Eu duvido que o Santos libere esse jogador para o São Paulo. Então acho que o São Paulo ainda precisa contratar mais um lateral direito para poder dar uma fortalecida. O resto, eu concordo que o São Paulo está com um time bem ajeitado e quietinho. Quietinho. Sim, Quietinho. e ainda tem os jogadores da base, ainda tem essa estruturação financeira, ainda tem, como a gente falou, Raí e Ricardo Rocha que estão por trás E o ali, Lugano, e né? talvez venha o Lugano também, que acerte tudo isso.
É uma perspectiva diferente para o torcedor São Paulino, não é, Moselli? Eu acho que o torcedor esse ano aqui pode tá falando? apostar no São Paulo. Eu acho o Hudson um baita jogador. A torcida do São Paulo. Petros. Bom jogador. Você tem ali o Cueva. Tem o Cueva. Jusilei. Você tem o Jusilei. Você pode colocar o Diego Souza de 10 também, se você quiser. O meio de campo do São Paulo é um meio de campo muito respeitável. E meio de campo está vencendo hoje. Mesmo com a muitos perda jogos. do Hernanes, aí continua sendo um bom meio Sim. campo. Posso sair um pouquinho só para... Você vai falar... Não. Vou falar do Tite. Lá vem O Tite tem... o que o Tite tem a ver com o time de São Paulo? O senhor pega no pé de Tite. Eu vou explicar. Pois não. O Tite leva o Juliano. Leva o Juliano, que só joga numa posição. E o Diego Souza joga de 9, joga de 8 e joga de 10. Ele levou o Diego Souza também. Mas levou para passear. Leva o Diego Souza. Levou para passear ele. Leva o Diego Souza. O senhor pega no pé de Tite, mas e a derrota do Guardiola, que perdeu? Tava tomando de 4. Tomou 4 gols. Ninguém lembrava. E insiste lá no Ederson, no Fernandinho. Aí o senhor não diz nada. E o Tite com... Não, essa você tem razão. Até hoje eu não entendo. E é um problema que o Tite vai ter que resolver também. A gente mudou um pouco de assunto, porque o Fernandinho, depois do 7-1, embora o Guardiola tenha ele até como capitão, assistiu o jogo ontem. Meu Deus do céu. Tá bom, vamos falar disso depois. Depois do intervalo tem Palmeiras, tem Corinthians, tem Santos, tem a declaração que o Carille falou que o Santos é a quarta força. E aí, vamos ter que justificar isso aqui hoje. Mas só para fechar, quanto vai ser São Bento e São Paulo, Flávio? Estreia do São Paulo? 2-1 pro São Paulo. 2-1 São Paulo? 1-0, é lá, hein? São Bento subiu, hein? Subiu pra ver. Subiu, hein? 0-0. 2-2, que eu não gosto desse placar, mas vai ser 2-2. O único que apostou no São Paulo fui eu. Que agora, como sempre. Pois dizem que eu... Comercial percebo mais São bonito Paulo. do Brasil, Polo Wear. E daqui a pouco estamos de volta. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got Se você deseja importar ou exportar, a Proceftor, assessoria em comércio exterior, tem a solução. Há 14 anos atuando neste mercado, a Proceftor já incluiu mais de 1.300 empresas no cenário internacional, preparando a equipe da sua empresa ou até mesmo terceirizando seu departamento de comércio exterior. Otimizamos tempo de desembaraço aduaneiro, entre outras práticas, garantindo agilidade e sucesso em seus negócios neste mercado altamente competitivo. Proceftor Assessoria em Comércio Exterior. Edifício Maxime, Avenida 9 de Julho, 3575. Telefone 11 3090 0550. Estamos de volta com mais do Placar Eletrônico aqui. Mais uma vez, nossa gratidão a Polo Wear, nossa patrocinadora oficial. Se você quer comprar um presente, vai na Polo Wear, vai no Maxi Shopping, vai no Jundiaí Shopping, vai no Outlet, que Polo Wear está lá. Fui lá, Faça Murilo. como... Fui lá, Foi lá? comprei os presentes lá. Sensacional. Faça como eu, use Polo Wear. Aqui, ó. Atendimento 10. Sensacional, sensacional. Atendimento nota 10, empresa nota 10, tudo nota 10. Vai na Polo Wear que você vai se dar bem com o teu presente. Bom, vamos falar agora Corinthians, Palmeiras, Santos. Hoje explodiu a notícia aí do Gustavo Scarpa, né? Nova contratada do Palmeiras. Eu não sei onde o Palmeiras vai botar tanto jogador, mas vamos começar, Moselli, falar das novas contratações do Palmeiras aí. O time, Palmeiras estreia contra o Santo André na quinta-feira no Allianz Parque. Eu acho ainda que o Palmeiras não tem um zagueiro que precisa resolver. O que você acha, Moselli? Concordo com você também. Tem time que falta 9 jogadores, o Palmeiras só falta 1. Eu acho que o Prazo ainda joga mais um ano em alta, no nível dele, nível alto. Você tem na lateral direita já pronto o Rocha.
o zagueiro que tá faltando. Tem o lateral esquerdo de Diogo Barbosa que machucou, hein? Deve ser desfalque na estreia. Vai ser, eu acho que o Palmeiras vai ser aquele time de figurinha. Você acha que foi tirista do Você Egídio? sabe a escalação. Não? Viu, Murilo? O Palmeiras vai ser aquele time de figurinha. Você sabe a escalação. Então o Palmeiras sabe a escalação do time dele. Moisés e o Felipe Melo. Mais na frente, o número 8, o Gustavo Scarpa, o número 10, o Lucas Lima. E Borja e Dudu. Meu Deus, Flávio, é um time Só um respeitabilíssimo. minutinho. Cabe dois, Gustavo Scarpa e Lucas Lima, no mesmo time? Eu acho que cabe dependendo do esquema. No esquema que ele está montando 4-2-3-1, deixando o Moisés recuado com o Felipe Melo e só o Borja na frente, eu acho que cabe. Porque ele vai jogar com o Dudu aberto de um lado, o Scarpa do outro e o Lucas Lima centralizado, esses três. Mas ele não tá jogando com o Keno? Não, mas com o Gustavo Não, Scarpa. Keno, Aí o senhor vai tirar o Keno. Ele vai tirar, eu Ele não. vai tirar o Ele melhor sai, jogador Vai que o Palmeiras tem. tirar. Vai tirar o Como ele tirou o sozinho. Tietê também. Quem não sai sozinho. Vai tirar o Tietê também, que é um baita jogador. Vai, não cabe todo mundo, O só joga 11. difícil, Murilo, quando o cara não sabe jogar. O cara sabe jogar, dá camisa pra ele. Murilo, o Palmeiras contratou um jogador de alto nível, na minha opinião. Alto nível. Eu não tô Opa. questionando. O técnico vai ter que se virar, Tá, cara. você vai comandar uma Ferrari, o Roger Machado vai ter que ter habilidade ali. Murilo. Deixar gente boa no banco, vai ter que ter gestão de pessoas. joga 11, gestão Murilo. humana. Murilo. Só joga 11. Beleza? Murilo não Mas pode tem que só ter joga motivado o cara que tá 11. O fora. Palmeiras vai entrar numa Libertadores, que é o principal objetivo. Tem o Campeonato Paulista paralelo. Tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro. Então, tudo isso aí vai estar pronto. O Palmeiras tem o Guerra, tem os reservas em alto nível. Tem o também. Keno, o William, Bigode, Então, Tietê no o Palmeiras banco. está pronto para disputar todos os campeonatos. E ganhar pelo menos 2, vamos falar assim. A Libertadores, que é o grande sonho, e a Copa Taça do Brasil também, o brasileiro. O brasileiro, o Palmeiras deve ganhar. Eu acho que é um timaço mesmo, olha. Eu não estou questionando, realmente acredito ser um elenco muito Muito qualificado. acima, muito qualificado, mas o Palmeiras tem vários zagueiros, nota 6, nota eu 7, concordo. nota O 7,5. Palmeiras precisa de um zagueiro top. Precisa colocar ali alguém, na minha modesta opinião também, o Palmeiras continua sem um centroavante nota 9. Tem o Borja, que é uma grande aposta, que fez um ano ruim. Tem o William Bigode, que fez um ano muito bom. E o Daverson. O Palmeiras não tem aquele cara que falou assim, ó. Então, mas precisa de um cara que é o titularzão e como chegou o Lucas Lima, como chegou o Scarpa, como chegou o Marcos Rocha. O Palmeiras na zaga e de centroavante, pra mim, na minha opinião, e até goleiro, hein? Tem um boato zaga, forte Acho do que o- Miranda. Acho que o Palmeiras tem 3 goleiros nota 7,5. Mas não tem nenhum nota não. O Fernando Praz está terminando a carreira. Zaga, até concordo com você, mas você ter o Borja com de um lado o Gustavo Scarpa e do outro lado o Lucas Lima, meu Deus. Até eu faço gol, É isso que eu Mozelli. ia falar, até você vai fazer. Até eu faço gol, Até o obrigado, Monteiro, que lembra, tinha tempo que ele jogava no 12º GAC, o Carlos Henrique falava que o calção dele era muito grande e passava o joelho. Mas o Monteiro jogaria O que com esses dois aconteceu? O jogadores. calção passava o joelho? Passava para baixo do joelho. Tá É o vendo, estilo Monteiro? do Monteiro. Tá vendo, Monteiro? Que Não, cornetagem. Carlos, o CH Do que senhor falou. Mozelli, do senhor O Mozelli. CH que falou. É só o Monteiro não tá aqui, vocês tiram barato dele, né? Monteiro, eu tô te defendendo aqui nos bastidores, eu vou te defender nos bastidores Flávio, aqui. o Palmeiras joga cartola na vida real, o Alexandre Matos vai lá, pega as cartoletas, que ele tem 500 cartoletas, o cara só tem 100 e contrata? Esse ano não. Até agora sim, esse ano não. Palmeiras pegou o Lucas Lima de graça, tá pegando o Gustavo Scarpa de graça. O Marcos Rocha, que exceto ano passado que foi o Fagner, eleito o melhor lateral direito do Brasil, nos últimos 3 anos foi o Marcos Rocha. Trouxe ele de graça, numa troca com o Roger Guedes, que era um jogador que não ia mais ser aproveitado no Palmeiras. Eu acho que esse ano ele fortaleceu demais o time do Palmeiras de forma inteligente, sem ficar jogando dinheiro fora. É a minha Tá, opinião. falamos do Palmeiras, sucesso que realmente vai ter vários campeonatos a disputar e que realmente está formando um time bom, tá um time muito acima e vamos ver o resultado que vai dar. Roger Machado vai ter muito trabalho para cuidar de toda essa galera. O assunto agora é Corinthians, o campeão. Este é o campeão paulista e o campeão brasileiro, até que tenhamos Hepta. novos campeões. Hepta, né, Mozelli? Heptacampeão brasileiro. Heptacampeão. Mozelli, fale do Corinthians. Chegou aí Matheus Vital, o Luca retornou, o
Retorno do Jean também, Juninho Capixaga. O Juninho Capixaga não está inscrito ainda? É isso? Não está no bid o nome dele? Por isso estavam... o Romão estava sendo escalado ainda. Tá acertando, né? Júnior Dutra, René Júnior, o Henrique. E aí? E esse Corinthians, Moselli? O Corinthians eu acho que está no mesmo nível do ano passado. É uma surpresa no começo do campeonato. Precisa tomar cuidado para falar, não, agora o Corinthians não. Tem que começar como começou no passado, com humildade, com o pé no chão, porque perdeu as principais peças, o Pablo, Guilherme Arana e o Jô. Não é fácil colocá-las, recolocar jogador desse nível, então precisa tomar cuidado. Então começa, e dá para ver também pelas contratações, que o Capixaba, o Júnior, o primeiro René Júnior fez um bom campeonato no Bahia, agora ele vai pôr a camisa do Corinthians. Então precisa tomar muito cuidado, eu acho que tem que ir com calma, não precipitar, porque, que nem eu falo, não é o Campeonato Paulista, é Paulista, é Libertadores, é a Fiel cobrando, vai ter cobrança e vai mesmo, é Campeonato Brasileiro, é Taça Copa do Brasil, então é isso que precisa tomar cuidado. E a gente deu para ver nesse torneio da Flórida que o Corinthians tem 11 jogadores, olha lá ainda, hein? E o restante não tem condição de vestir a camisa do Corinthians. Tem o Marquinhos Gabriel e o Giovanni Augusto, mas do restante, Felipe Bastos, nossa, uns jogadores lá que não tem condição mesmo. Então o Corinthians precisa tomar muito cuidado. Principalmente, né, Moselli, pelo número de competições. O ano passado o Corinthians não teve a Libertadores e agora vai ter. Mas quem assistiu a Copa lá em Orlando, na Flórida, de novo, né, Flávio? O que o Rodriguinho... O Moselli pega no pé do Rodriguinho, o Moselli devia pedir desculpa, né? Rodriguinho e Jadson, eles são demais, né, cara? Eles são jovens. O Jadson cruzou a bola, o Rodriguinho, ele nem olhou onde o goleiro estava, ele deu uma olhadinha de canto assim, tufi, no canto. E o Corinthians estava ganhando 2-0, entendeu? Tava tranquilo aí, colocou o time em reserva. Mas Jadson e Rodriguinho vai ser a base de novo, Flávio? Vai ser. Agora essa contratação desse Matheus Vital do Vasco, apesar dele ser jovem, é um jogador de qualidade técnica excelente. Agora, o que mais me preocupa no Corinthians é o ataque. Porque o ano passado, quando o Jô foi contratado, tinha aquela desconfiança, né? Aquela desconfiança por quê? Por conta da situação dele fora de campo, que ele estava com uma vida desregrada, já tinha perdido a credibilidade, não vinha rendendo. Mas, tecnicamente, ninguém nunca questionou a qualidade do Jô. Disputou a Copa do Mundo no Brasil, ele estava lá, entendeu? Foi campeão da Libertadores pelo Atlético, jogou no Manchester City, jogou em grandes clubes. Então, é indiscutível a qualidade técnica do Jô. A partir do momento que ele resolveu o problema maior que ele tinha, que era o extra-campo, ele rendeu o que se esperava dele. Agora, o Corinthians agora, o presidente do Corinthians disse que não tem mais interesse no Henrique Ceifador. Que, na minha opinião, é um jogador fraquíssimo para jogar no Corinthians, na minha opinião. Eu discordo plenamente. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu estou dando a minha opinião, Murilo. Como uma luva. Deixa eu dar minha opinião. Batedor de pênalti. Eu estou esperando. Para mim, o Henrique Ceifador é fraquíssimo. E agora, o Corinthians está querendo contratar o Gilberto, que estava encostado no São Paulo. Nossa. É outro jogador que também não tem a menor condição de vestir a camisa 9 do Corinthians. Então, eu acho que o Corinthians... eu sei que o Corinthians tem uma situação financeira difícil, mas o Corinthians precisa pensar grande para contratar um camisa 9. Esses caras que o Corinthians quer contratar, nenhum deles vai resolver. Viu, Flávio? É interessante. Não vai resolver. O ano passado a camisa 9 era incerteza. Esse ano é certeza o Casilho. Não dá. O Casilho é uma tristeza, meu Deus. E o Júnior Dutra, Moselli, não dá conta? Eu acho que ele, cara, ele não é 9, ele é um cara que joga fora da área. É um jogador do estilo do Luca que o Corinthians já tinha lá. Não, mas o Luca estava na ponta. Não, estava na ponta. E agora? Tem Luca, tem Júnior Dutra e Casilho. Não adianta. O que o Lucas foi no Corinthians, eu acho que o Júnior Dutra está naquele nível lá. Não é o nível do jogo. Não, tudo bem, Moselli. Do nível do jogo não... Tem alguém do nível do jogo? A minha pergunta é essa. Tu tá falando do Diego ceifador. Souza. Não, Diego Souza já foi pro Eu São sei, Paulo. então, Tem alguém você sobrando perguntou hoje? se tem algum do nível. Tem algum sobrando hoje que possa... Eu acho Não que tem. o ceifador entre as opções
ou não sei se pode se falar menos pior, mas a que se encaixaria ali nas pretensões. É a menos ele pior, foi, na minha ele opinião. foi artilheiro do campeonato junto com o Jô no Ele Fluminense. bateu, ele fez 11 90% pênalti. Mas não vale gol de pênalti, Vale, gente. Vocês estão Murilo. tirando do Vale, futebol. Murilo. O senhor tá parecendo o Parreira que disse que gol é um detalhe, senhor Não, Flávio. Murilo. Murilo, não, você tem não. que O cara foi artilheiro do campeonato Murilo, brasileiro, não, um baita jogador. Mas tem que pegar a ficha corrida dele. Ele jogou no Palmeiras, nós vimos ele jogar um campeonato no Palmeiras. Ele deu Que entrevista e disse que no Palmeiras ele não se comportava. Ele deu entrevista e falou isso. Ah, então ele continua não se comportando, porque ele continua ruim. Ah, tá bom. E o ruim é artilheiro do Campeonato Brasileiro do Fluminense. Tudo bem, vamos ver o que vai acontecer. Ele pediu para sair, vamos ver quem vai contratar ele, o que ele vai fazer. Ele estava emprestado no Cruzeiro, jogou 6 meses, o Cruzeiro mandou ele embora. Por que o Cruzeiro não ficou com ele? Se ele Quem se tem ele era mais tão bom? mérito? O artilheiro no Corinthians, campeão brasileiro, ou o artilheiro no Fluminense, que ficou em 10º tanto lugar? Quem tem mais mérito? Na minha opinião, o Jô, artilheiro do campeão brasileiro. Muito mais mérito. Muito O mais golzinho mérito. se Muito exige, mais. Que o cara concordo fez com o 18 Cláudio. gols não vale. Fez 18, 11 de pênalti de um time que Concordo jogava com- inteirinho para jogar a bola para ele. Concordo Ele era a com o única Flávio. referência do time. Você fazer Tinha gol. 10 caras dando a bola para ele fazer gol. Aí até um poste que fica um espantalho fica lá dentro da área faz os gols. Cara coloca a bola pra dentro, põe a bola pra dentro e faz gol. O futebol precisa de Jogador nota centroavante. 6. Precisa de centroavante. No máximo 6,5. Mosé, aí, Corinthians, que pode esperar, já vai enfrentar a Ponte Preta, hein? Já é um testezinho bacana, hein? Teste bom, esse Pra Teste começar bom. bem. E aí, o que Teste pode bom esperar na desse arena. jogo? É um jogo que é um jogo sempre atração, Corinthians e Ponte Preta. E quando não está decidindo nada, a Ponte sempre normalmente atrapalha o Corinthians. Quando é decisão, não, mas quando é jogo normal assim, a Ponte atrapalha. Eu acho que o Corinthians não ganha na Ponte Preta. Pacaembu, né? O jogo. Não ganha. 0-0. 0x0? 0-0. Você tá, O time da Ponte também tá bom. você tá arrumado. ranzinza, hein, Mosé? Você tá pegando no pé do Não, Corinthians. não é no todo pé do Corinthians. Tem que ser realidade. O Corinthians, ano passado, se superou. Superou todas as expectativas que todo mundo tinha. Imprensa em geral, até o próprio técnico Carille, presidente do Corinthians, no começo começou com muita incerteza. E surpreendeu. Agora é outro ano agora. Está começando do zero. Vai surpreender outra vez? Eu não acredito. Flávio, quanto vai ser Corinthians e Ponte no Pacaembu? 1-1. Quarta-feira, 1-1. 1x1. Vai empatar esse jogo. Corinthians 4, Ponte Preta. A Ponte Preta caiu, gente. Vocês não levam em consideração nada. Vocês Mas têm que olhar a manteve o história do técnico, futebol. manteve o técnico. Manteve o técnico que Manteve, caiu. Manteve o manteve. técnico que caiu. Tem um time Qual bom. é o seu... 4x1 pro Corinthians, vai começar o Campeonato Paulista na 4-1, quarta-feira. vamos até marcar aqui. 4x1, anota aí, Marca. anota aí. Marca. Tá? Bom, Quantos falamos gols do Casim? Casim vai fazer um gol. O Casim, vocês falam tanto do Casim aqui. O Casim, o ano passado, se machucou na pré-temporada e tinha o Jô. Não tem como jogar com o Jô lá. Mas agora, O quantos Casim, gols? quando veio pro Curitiba, ele começou a fazer gols no Curitiba e o Casim, ele não é tão ruim quanto se fala. Eu não tô dizendo que ele é bom, não. Não. Mas ele exagera. É muito bom. Ele é exagera. muito bom. Ninguém tá falando que Ele é ruim. muito Não, bom. vocês estão falando que ele é Não, fala- péssimo. não, tô que ele não falando- merece ninguém tá falando que nada. ele é ruim. Muito bom. O Corinthians está Não fazendo um tão esforço falando para que- segurar ele, porque tá cheio de Pra propósito. vestir a camisa Todo 9. mundo quer ele. Pra Me vestir a cobrem camisa 9 do segunda-feira aqui. Corinthians. Corinthians 4, Ponte Preta 1. Quanto vai ser que o senhor falou? 1-1. 1x1. E o senhor? 0-0. Estão chato e ranzinza. O assunto agora é o Peixe, o Santos com o novo técnico Jair Ventura. O Santos vem aí. E a declaração do cara, claro, foi uma muito respeitosa ali, com muito amor, com muito carinho, dizendo dos objetivos, dos prognósticos. Mas ele deu ali e falou assim, a quarta força, e aí, moça? O Jair Ventura também levou ali na brincadeira, né? E aí? É a quarta força ou não é, Moselli? Futebol seria legal se todo mundo levasse desse jeito aí. É uma opinião que o Carille emitiu e o Jair Ventura está começando o trabalho dele. Eu acho que é até bom. E o Santos realmente, dos times, que nem nós falamos, Palmeiras, nessa ordem, São Paulo, Corinthians, o Santos pode ser a quarta força, sim. Eu não acredito com a saída do Lucas Lima, saiu o camisa 9 que fazia gol, adoidado. Então precisa tomar cuidado. Eu acho que é a quarta força, sim. Concordo com ele. Flávio, e aí? A quarta força no passado ganhou tudo. bem, Você se sentiria privilegiado e honrado? Ou não tem nada a ver com o ano passado? É impossível o Santos ser campeão paulista e ser campeão brasileiro, ainda disputando a situação é Libertadores. diferente. O ano passado,
todo mundo achava que o Corinthians era a quarta força. Não teve alguém pontualmente que foi lá e falou. Pela primeira vez, o Carille agora foi lá e falou. E eu acho que ele também não está errado. Por quê? Porque o Santos perdeu peças muito importantes. A base do time foi embora. Você vê, o Zeca era um cara muito importante, foi embora. Lucas Lima era a base de armação do time, foi embora. Força de frente que o Santos tinha, tem o Bruno Henrique, na minha opinião, é muito bom jogador, mas o Ricardo Oliveira era um cara decisivo, também foi embora. Então, eu acho que o Santos não repôs à altura esses jogadores, contratou o Sacha só, que na minha opinião é um bom jogador, mas eu acho que também sozinho não vai resolver os problemas do Santos, né? Então eu acho que o Carille tem razão. É o que o Moselli falou, ele foi sincero. E o Carille é um cara que ele conquistou o respeito das pessoas, da imprensa, das torcidas. Ele é um cara sério, ele não entra em polêmica, não fica fazendo palhaçada. Então ele deu uma entrevista séria. Ele emitiu a opinião dele de forma respeitosa. Em nenhum momento ele desrespeitou o Santos. E eu concordo com a opinião dele. Eu acho que o Santos é o pior time entre os 4 grandes do futebol paulista. Santos pega o Linense, Moselli, e aí, quanto vai ser esse jogo? Que legal o Linense, hein? Disputou com o Paulista em 1956. Mas vários, ó, São Que Bento beleza, voltou. Ferroviária voltou. Beleza. São Botafogo Caetano. de Ribeirão Lembrando Preto. meu tempo de moleque, meu. Botafogo de Ribeirão Preto. Falta o América São de Rio Caetano. Preto. E aí ver o Paulista na situação que está difícil, viu? Mas vamos lá, eu acho confrontador, Moselli. Confrontador. Que pena, pra qualquer que pena, jundiaense. que pena. E aí, quanto vai ser? Mas eu acho Linense que e Santos. eu acho que o Linense empata com o Santos também. Empata? Empata. Flávio. É, ansiedade de estreia, né? Também acho, vai ser Gilbertão. 2-2 esse jogo. 2-2. Santos vence por 2-1 esse jogo também. Eu queria falar com vocês sobre... Do Palmeiras você não fez o prognóstico, né? Palmeiras vai ganhar... Palmeiras e Santo André, né? Palmeiras 3-1 no Santo André. Quanto vai ser, Moselli? Palmeiras? 2-0. 2-0? Flávio? 2 gols de Borja. O Flávio vai falar 7-0, entendeu? Ele tá sonhando com o Palmeiras em 96. Ele tá escalando. Aquele Palmeiras não existe mais, Flávio. Tá escalando. Murilo, para de denegrir a minha imagem. Ele fica cara. escalando. Vai ser- Eu cheguei, Murilo, ele tava com os números, com Tava. o papel. Vou falar, pode falar. Fala. Ele tava com o O que número, ele tava colocando fazendo? um desenho aqui, aí 2 aqui no Não, meio. eu achei que ele tava falando Dois de destaque. quadradinhos. Eu falei, você tava pressionando destaque? Dois Não, eu tô quadradinhos. escalando o time do Palmeiras. Não. E O ele senhor não- precisa parar, ser um pouco mais E ele não- profissional aqui. Eu falei Não. uma vez. Que empresa? Aonde Eu falei isso, uma gente? vez, é verdade. Em vez de ele contar a carneirinha quando ele perde o sono, ele fica escalando o Palmeiras. É impressionante. Não é possível, gente. Vai ser 3-0 pro Palmeiras. Pronto, é isso que você queria, minha opinião? Tá dada. Eu quero saber se vocês assistiram o juiz ontem chutando o jogador no jogo do Que PSG. absurdo, hein? Que absurdo. Enquanto você vê imagens aí, né? O juiz tomou um totó ali, igual uma vez o Dudu deu no árbitro também. E aí, Flávio, não sei se você viu, o juiz revidou. Revidou. O juiz caiu. Você tá vendo no vídeo aí, gente? O juiz caiu e revidou. E aí foi lá e expulsou o jogador. E ele não se expulsou, porque ele deveria dar um cartão vermelho para ele também. E aí, Moselli, o que faz esse momento aí? Federação Francesa, eu acho que hoje ele deve estar sendo punido já. Nossa, nunca vi isso aí no futebol. Até hoje ele deve estar sendo punido como exemplo. Na Europa as coisas são um pouco diferentes. Tá aí as imagens, o pessoal tá vendo em casa. Impressionante, ele deu um rabo de arraia no Sensacional. jogador. Que isso, ainda deu vermelho. Sabe o que parecia? Sabe quando você tá numa briga assim, Flávio, você toma e você quer revidar É. logo? Falei assim, viu, você tá arbitrando, não é uma briga de rua. Ele achou que alguém tava batendo. Eu acho que ele achou, Moselli, que era um torcedor que Foi invadiu. sem querer, o jogador não teve culpa. E aí, Flávio, tudo bem? Como é que expulsa o árbitro? Que tudo bem, isso não existe, cara. Meu Deus do céu. Eu acho que ele vai ser punido exemplarmente. Eu concordo com o Moselli que lá não é a palhaçada que aqui no futebol brasileiro. Mas vocês ficam falando da arbitragem aqui? Onde aconteceu? Na França. Jogo do Paris Saint-Germain, e aí? Mas Aí como ninguém que você fala tem nada. controle? Aqui, nossa, o árbitro quando Ô, faz Murilo, alguma coisa, a arbitragem não. Onde aconteceu? Murilo, onde você tá- aconteceu? Que controle a federação Murilo. tem sobre a atitude isolada Que do controle do ser federal? humano? Que controle a É isso CBF que eu ia tem sobre falar. os árbitros aqui também? Não, o que eu quero dizer é o isso seguinte, aí- se um árbitro aqui fizer isso, não é punido. Não, é isso. Fica um mês na geladeira Claro e que é já punido, volta. é punido sim, É, sim. é punido. Eu tô de acordo com o Flávio Murilo. Isso aí foi um fato isolado de uma Isolado. pessoa, do ser humano. Como que você Agora, controla? vamos esperar o que a federação vai fazer.
Agora, Meu Deus do céu. A federação não bom, pode... ele se mostrou completamente despreparado Sensacional. psicológica. Não, sensacional pra gente que tá achando engraçado. Virou notícia. Virou. O mundo inteiro. Mas o cara é completamente Pô, nem despreparado. nem na Copa cai. Meu Deus, emocionalmente não tem preparo nenhum para apitar um jogo da primeira divisão do campeonato francês. Aproveita que nós Meu estamos falando Deus. em Europa, Moselli, você que é o nosso correspondente internacional, que conhece tudo da Europa. É essa agora. O que está acontecendo com Real Madrid e Cristiano Ronaldo? Aliás, o último jogo, quem pagou o pato foi o Grêmio, né? E depois disso, o Real Madrid está numa decadência. Cristiano Ronaldo está nas manchetes hoje que ele quer voltar para o Manchester United, entendeu? Até em relação a imposto, Florentino Pérez, as declarações. Aí tem todo esse... Vai ter o jogo, né? PSG e Real Madrid. Aí já tem especulação que o Real Madrid quer trazer o Neymar, entendeu? Em troca do Cristiano Ronaldo. Tem umas declarações e justo antes, antecedendo o jogo deles. O que está acontecendo com o Real Madrid, Moselli? É interessante, eu vi a entrevista do Zidane. Aliás, uma coisa que o Real Madrid fez espetacular, né? É um exemplo para todos. A imagem está aí na capa do AS. Você está vendo aí a capa do AS. O Cristiano Queres is a Manchester United. Está aí a capa. Capa do AS de hoje. Está aqui, ó. É impressionante. Agora, eu tava falando do Zidane, né? E o exemplo que o Real Madrid deu, reformando o contrato dele, dando toda a garantia para ele poder trabalhar. Agora, isso aí é problema de vestiário. E aí preocupa também, porque tem o Marcelo nosso, não é o Cristiano Ronaldo. Preocupação nossa é com o Marcelo também, que não está jogando mais nada. E ele é o titular da nossa seleção. Agora, o Cristiano Ronaldo não dá para entender a atitude dele. Porque ele vem mostrando dentro de campo que está decaindo o futebol dele. Na Copa do Mundo, no campeonato de interclubes, ele também não jogou nada. Ele fez o gol, tudo, mas não jogou. Então ele já vem nessa decadência e numa hora perigosa, que é o jogo da Champions, que o Real Madrid pode ser tricampeão direto da Champions, é o jogo da vida contra o PSG. Que também, Murilo, cá entre nós, tá rachado também, hein? Tá rachado. Tá Semana rachado passada, também, confusão. tá com problema. Brasileiros. O Neymar tá com problema lá, diz que tá insatisfeito também. Então vai ser um jogo de pegar fogo mesmo. E você acha que as especulações, Flávio, atrapalham mais? Aí eles fazem de propósito, mesmo que surgiu uma faísquinha, já transforma numa fogueira em Neymar no Real Madrid, Cristiano Ronaldo ou no Manchester United, ou sendo moeda de troca no PSG. O salário dele é menor do que o do Neymar, menor do que o Messi. Ele é o 5º salário. E aí? E essas especulações atrapalham ou não esse jogo da Champions? Atrapalha. Assim, esse tipo de jogador, eles são jogadores preparados, né? Eles estão acostumados com essas cifras, mas assim, uma boa parte disso eu acho que é tudo invenção, cara. Esse negócio do Neymar acabou de ser contratado, vai pro Real Madrid, um cara que saiu do Barcelona, eu acho que isso aí é tudo utopia, é só notícia plantada para causar tumulto mesmo, que é o que você está dizendo. Agora, eles têm que esquecer tudo isso aí e jogar bola. O que vai acontecer depois, pensa depois. Agora tem que entrar em campo, jogar, porque tem um jogo que vai ser uma guerra, um jogo de altíssimo nível para passar de fase na Champions. Agora um detalhe em cima desse assunto. Que beleza o Messi, né? Ninguém não fala Não, quem ia nada. falar? É o mágico do futebol, o melhor jogador do mundo, disparado. Faz coisa dentro do campo, joga direitinho, comemora com respeito, respeita todos os adversários, respeita os companheiros. Pô, é Não cria polêmica, Se meu. tem alguém que está dando um exemplo no futebol, é o melhor jogador do mundo, o Messi. E o Guardiola quer o Messi de todo jeito, né, Marcelo? O Guardiola, Ele o sonho tem do Guardiola dinheiro lá, hein? Quem não quer, hein? E lá tem dinheiro. Messi, Paulinho chegou. Agora tem o Coutinho, que vai ajudar. Coutinho. Modric. Não, no Barcelona. Tô falando Barcelona. É, Oh, Barcelona. falei errado. Sensacional, né? O time do Barcelona. Mina, né? Tá Foi representando. falar. Mina Não, chegou. Exatamente. Modric é o Real Madrid. Olha que o Barcelona vai papar essa Champions League aí, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Estamos finalizando o placar eletrônico dessa semana extraordinária. Esse ano tem Copa. Já, né, Moselli? acabou? Tudo que é bom dura pouco, Moselli. Mas estaremos de volta semana que vem. Flávio, você quer mandar um abraço para alguém? Eu quero mandar um grande abraço para todo o pessoal que assiste a gente aqui toda semana, né? E mandar um beijo especial para o meu amigo Vitão, cara, que abriu uma gelateria italiana lá em São Paulo e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso lá, Vitão.
Todos nós estamos torcendo, rezando por você. Eu sei que você vai ser bem sucedido. Sucesso, meu irmão. Tudo de melhor. E estamos torcendo, inclusive, para todos os estabelecimentos comerciais que a economia do Brasil seja extraordinária em 2018. Por isso, vote com consciência. Tem uma eleição fundamental esse ano. Bozelli, para quem que você quer mandar abraço para a gente finalizar o placar eletrônico de hoje? Um abraço para todos os amigos, né, que assistem o programa, acompanham a gente, como o Flávio diz, regularmente. E também para o meu irmão Nilson Moselli, meu sobrinho Enzo, e também em especial para o Bruno Pintor e o Kel, que também moram no Centro Gertrudes, estão sempre ligados no programa. Valeu, galera. O placar eletrônico fica por aqui. Um abraço para todos os clubes de Jundiaí, o Irapuru, Grêmio, Caxambu, São João, Clube Jundiaense, Nova Odessa, todos os clubes, aos frequentadores, aos futebolistas. Uma semana extraordinária. Fiquem com Deus. Valeu! Obrigado, boa semana. Valeu!